Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre as principais diferenças entre um projeto e um processo. Muita gente confunde esse ponto, muita gente tem dificuldade em entender as diferenças, apesar de quase todo mundo já ter ouvido aquela explicação padrão. Um projeto tem começo, meio e fim, e um processo é algo contínuo. Eu quero aprofundar um pouco mais nessa ideia, eu quero ir um pouco mais a fundo para que você entenda realmente esse conceito e que você consiga aplicar na sua realidade. É a partir dos conceitos que você vai conseguir trazer isso para o seu contexto, beleza? Vamos lá para a nossa aula prática e rápida, explicando a diferença entre processos e projetos. Vamos lá. Começando aqui explicar muito superficialmente as fases e o contexto de um projeto, tá? Essa explicação de que um projeto é algo que tem começo, meio e fim não está errada, está completamente correta. Só que isso pode gerar um pouco de confusão, beleza? Então vamos aqui para a prática, vamos entender como é que isso se aplica a uma realidade específica. Um projeto, ele é um esforço temporário para atingir um objetivo. É algo que a gente realiza, é algo que a gente desenvolve para atingir um resultado específico, independente ele de qual seja, do mais simples ao mais complexo. Eu vou dar um exemplo aqui e logo volto aqui para o nosso quadro. Deixa eu até aumentar minha imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Boa. Então vamos lá. Partindo desse ponto que um projeto é um esforço temporário para atingir um objetivo, vamos pensar em algo super simples. Por exemplo, vamos imaginar que você foi contratado para trabalhar em uma empresa e que essa empresa trabalha presencialmente. Vamos imaginar que você é, sei lá, um analista de dados. E você foi convidado para trabalhar para essa empresa presencialmente. Você conversou com a empresa, foi contratado e você está indo no seu primeiro dia para essa empresa. Você precisa chegar à sede física da empresa, supondo que é na mesma cidade que você trabalha. Partindo desse cenário, você tem um objetivo simples, que é chegar à empresa. Se eu quero chegar à empresa, eu estou desprendendo uma energia que eu não tinha antes para atingir um objetivo. E eu estou fazendo isso pela primeira vez. Então, qual é o meu objetivo? Qual seria o meu projeto? Obviamente, a gente não faz um projeto, uma estrutura de projeto para isso, mas usando apenas a analogia. Qual é o seu projeto? Eu preciso chegar à empresa em tempo hábil, eu preciso. Já são requisitos, né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre requisitos. Mas eu preciso chegar à empresa para trabalhar presencialmente. Esse é o seu projeto. E você está fazendo isso pela primeira vez. Então você está empreendendo um esforço fora do comum. Você vai precisar saber o caminho, então você vai, no dia anterior, precisar do endereço. Você vai precisar trabalhar fora de casa, se antes você trabalhava home office. Você vai precisar preparar o seu almoço, porque você vai estar na empresa e eu estou supondo que a empresa é longe da sua casa e você não vai conseguir voltar para almoçar. Então, tudo isso você vai ter que pensar anteriormente, na verdade, sobre esse projeto, entre aspas. Então, é uma energia fora do comum, porque vamos supor que você trabalhava home office antes. Então, você não tinha esse esforço fora do comum. Então, agora você tem esse esforço fora do comum para atingir esse objetivo, que é chegar à empresa para trabalhar presencialmente. Beleza. Então, foi um esforço específico para a gente chegar à empresa. Beleza? Então, beleza. Já já vou falar um pouquinho mais sobre como isso vai se tornar um processo. Você pode estar se perguntando, tá, mas aí eu fui a primeira vez. E aí eu vou estar indo para a empresa diariamente. Se eu estou fazendo isso diariamente, não se tornaria um processo? Eu vou chegar nesse ponto. Mas vamos voltar aqui para o nosso quadro, tá? Então, explicando aqui essa primeira parte. Primeiro ponto, os projetos exigem mais esforço. Eu já já explico esse ponto aqui, mas isso vai ser importante aqui para a nossa aula e para você entender a diferença desses dois. O porquê é importante você entender a diferença desses dois. Então vamos lá. Um projeto, você realiza um esforço temporário para atingir um objetivo. Então, vou usar o exemplo que eu acabei de dar agora há pouco. Eu primeiro preciso planejar o que eu vou fazer do meu projeto. Então, eu dei alguns exemplos aqui.
eu preciso organizar minha roupa, eu preciso organizar meu almoço, eu preciso organizar o trajeto, a forma que eu posso ir de ônibus, de Uber, de carro. Então, eu vou planejar o meu projeto. Futuramente, eu quero fazer outras aulas sobre como desenvolver um planejamento de projeto da forma correta, mas aqui não é o foco. Eu preciso executar efetivamente o que eu planejei. Então, eu planejei com a roupa X, eu vou com a roupa X. Eu planejei levar o almoço Y, eu vou levar o almoço Y. Eu planejei ir no meio de transporte A, eu vou no meio de transporte A. Então, eu vou executar esse projeto. Depois eu vou finalizar, eu vou cumprir o objetivo desse projeto. Então, esse projeto tinha um objetivo de me levar para a empresa e trabalhar presencialmente. E eu tenho a minha documentação e aprendizagem. Eu posso perceber, eu posso entender que eu consigo pegar um caminho onde eu vou economizar 20 minutos, porque alguém do trabalho me avisou. E eu só descobri isso no meio do caminho. Eu poderia, 2 dias na semana, almoçar num restaurante que tem lá perto, para economizar tempo de cozinhar na minha casa. Eu poderia, enfim, eu vou entender o andamento do projeto, vou documentar enquanto esse projeto está em andamento, e eu vou realizar uma aprendizagem. E aí eu vou usar essa aprendizagem para projetos ou processos futuros. E aí você deve estar se perguntando também, tá, mas Arthur, eu fui uma vez para a empresa, beleza, eu atingi meu objetivo, chegar na empresa para trabalhar presencialmente. Mas agora eu vou para a empresa diariamente. Não faz sentido eu criar um projeto diariamente para ir para a empresa, supondo que a gente está usando isso como um projeto, né? Na prática, a gente não usa isso como um projeto. Mas beleza. Se eu estou indo todo dia, isso não se tornaria um processo? Exatamente. Não faz sentido você abrir um projeto diariamente para realizar uma atividade rotineira, especialmente quando todo projeto exige mais esforço. Imagina se você tivesse que todas as vezes planejar o caminho que você vai para o trabalho, que você já não tivesse isso mapeado. Todos os dias você tem que mapear, você vai gastar tempo com isso. Todos os dias você tivesse que cozinhar para levar a sua comida para o trabalho. Você teria que pensar, ao invés de previamente no final de semana já ter organizado todo o almoço da semana, você gastaria menos tempo e seria mais eficiente e teria mais tempo para outras coisas. Então, um projeto ele exige mais esforço. Ele exige um esforço fora do comum. Ele exige um esforço que você tem que empreender para atingir um objetivo, para aumentar a sua base de demandas, vamos dizer assim. Talvez tenha ficado confuso esse termo, mas vamos lá para um processo. O que seria um processo? Vamos imaginar esse mesmo caso de ir para a empresa presencialmente, só que agora eu já faço isso diariamente. Eu já sei qual é o caminho, eu já sei quais são as roupas que eu vou, eu já sei que horas eu preciso acordar, eu já sei todos os principais pontos desse processo. Então eu já tenho ciência de como ele funciona. Então, aqui eu tenho que manter um esforço contínuo para que as coisas funcionem. No caso de uma empresa, eu preciso manter um esforço contínuo para manter a operação, um esforço contínuo para manter a operação em uma sequência de atividades. Ou seja, quando eu já mapeei tudo, eu já sei como funciona e aquilo não vai variar muito, eu posso lidar dessa forma com um processo. Então, ir para a empresa trabalhar presencialmente torna-se um processo, algo contínuo, algo que tem uma sequência de atividades que eu já conheço e que varia muito pouco. Então, essa é a principal diferença entre um projeto e um processo. Um projeto eu preciso empreender um esforço específico para atingir um objetivo. Um processo eu preciso manter um esforço mais contínuo para que as coisas continuem andando. Essa é a ideia, essa é a principal diferença. Mas vamos aqui para o detalhe e entender um pouquinho mais sobre o nosso processo. Então, um processo, ele é uma sequência de atividades e ele tem uma estrutura um pouco diferente da de um projeto. Por exemplo, dentro de um processo, a gente precisa obrigatoriamente ter um gatilho. Nesse caso, qual seria o gatilho? A gente pode ter vários gatilhos, por exemplo, todo dia 5 precisa fazer, liberar a folha de pagamentos. Todo dia X precisa fazer aquilo, ou sempre que um cliente novo entrar, sempre que isso acontecer, sempre que aquilo acontecer. Então, precisa de gatilhos. Nesse caso aqui, qual é o nosso gatilho? O dia é entre segunda e sexta. Ou seja, entre segunda e sexta, ao horário X, eu preciso executar esse processo, que é ir para a empresa.
certo? Eu preciso da minha sequência de atividades, eu preciso ter mapeado previamente tudo que vai ser feito. Eu posso executar aqui outras aulas falando sobre processos e como é que a gente pode documentar, criar, organizar e estruturar esses processos. Mas na prática, numa empresa, quando a gente está falando de um processo maior, a gente precisa de processos, subprocessos, por exemplo. E eu tenho, vamos imaginar que o meu processo é ir para a empresa diariamente, e eu tenho um subprocesso que é ensinando a usar o Google Maps para chegar até a empresa. Esse poderia ser um subprocesso. Ah, eu tenho um subprocesso que são várias receitas que eu posso fazer rapidamente antes de ir para o escritório, para levar de lanche. Esse poderia ser um subprocesso. Depois eu posso aprofundar um pouco mais, mas a ideia aqui é que você vai documentar todas as atividades e subatividades para que a pessoa que vai executar, aí já pensando partindo do ponto de vista de empresa, ela vai ter todas as ferramentas necessárias para executar essa sequência de atividades. E por último, a gente tem sempre um evento final. Então a gente tem um gatilho e a gente tem um evento final. A gente precisa começar e a gente precisa fechar esse processo. Então, nesse caso aqui, o nosso gatilho é o dia da semana é entre segunda e sexta, no horário X, 7 da manhã, por exemplo. E o evento final seria chegar ao escritório. Esse poderia ser o evento final. Ah, caso eu quisesse fazer um processo em que vai abranger a ida e a volta do escritório, eu poderia estender um pouco mais e o meu evento final é eu chegar em casa. Nesse caso aqui, pode ser simplesmente eu chegar no escritório. Esse aqui é um exemplo. E no processo aqui a gente tem algo contínuo, então percebam aqui as setas. O projeto ele realmente tem começo, meio e fim, mas lembrem-se que o projeto ele tem um esforço temporário para atingir um objetivo e um processo é algo contínuo. Então, quando o evento final termina, ele vai esperar o próximo gatilho para começar a próxima sequência de atividades e aguardar o próximo evento final. Mas nada impede que nós tenhamos uma melhoria contínua desse processo, que a gente rotineiramente revisite esse processo para que a gente melhore o funcionamento dele. Por exemplo, eu tenho um processo de revisão de código, eu tenho um processo de onboarding de clientes. Eu posso melhorar esse processo continuamente, eu posso mensalmente, semanalmente, quinzenalmente revisitar esse processo e estar melhorando ele. Como é que eu posso melhorar? Eu posso melhorar trazendo mais qualidade, reduzindo o custo, enfim, eu posso melhorar. Então, essa é a principal diferença. Um projeto, eu preciso realizar um esforço temporário e um processo, eu preciso realizar um esforço contínuo, tá? Contínuo. Então, partindo do pressuposto que a gente está vendo uma empresa, ela tem a operação que está rodando ali diariamente, que precisa acontecer diariamente, só que ela tem metas para atingir. E para atingir essas metas, ela precisa atingir esforços específicos, ela precisa buscar esforços específicos para atingir esses objetivos. Beleza? Vou dar mais alguns exemplos aqui de projetos e processos e para que vocês entendam melhor esse conceito. Então, por exemplo, qual é um exemplo de projetos? Então, campanhas de marketing, qualquer tipo de campanha de marketing, desenvolvimento de softwares, implementação de sistema, a construção de uma casa, o planejamento de uma viagem. Imagino que quase ninguém viaje rotineiramente para um local de lazer, de turismo. Então, dificilmente você vai estar viajando rotineiramente toda semana, todos os dias. Então, quando eu estou planejando uma viagem, eu estou saindo da minha rotina. Qual é a minha rotina? Acordar, escovar os dentes, ir para a empresa. Então, tudo isso é um processo. Mas eu quero algo fora da minha rotina. Eu quero atingir um objetivo. Qual é o meu objetivo? Eu quero descansar, eu quero ter um momento com a minha família, enfim. Eu posso planejar uma viagem. E para isso eu tenho que empreender um esforço fora do comum. Não fora do comum como descomunal, mas um esforço fora do padrão. E aqui, ó, qualquer esforço fora do comum para atingir algum objetivo. E alguns exemplos de processos. Então, o onboarding de um afiliado, de um cliente, de um funcionário, todos esses são processos. O processo ele é o mesmo para todos os funcionários. Pode ter alguma diferença de acordo com a área, então você tem que pensar sobre isso. Mas o processo, a estrutura é a mesma. Processo de contratação, aqui ó, modelo de mensagem de onboarding, esse aqui seria um subprocesso. Vamos imaginar que eu tenho um onboarding, eu estou fazendo um onboarding de um cliente
e eu mando uma mensagem para esse cliente, uma mensagem padrão. Então, essa seria um subprocesso do meu processo. Meu processo é onboarding do cliente. E aí eu tenho um subprocesso que é um modelo de mensagem de onboarding. Eu posso ter um modelo de formulário que eu mando para os clientes, eu posso ter um modelo de planilha, eu posso ter um modelo disso. Tudo isso são subprocessos que vão estar cadastrados no meu processo como um todo. Eu posso trazer aulas, inclusive, sobre como organizar esses processos, como organizar processos, como organizar projetos. Deixa aqui nos comentários se você tem sugestão de algum tema que eu posso estar gravando esses materiais. Um outro exemplo, como mover atividades no ClickUp. Então, ClickUp é a ferramenta de gestão que eu gosto de usar. E aí você pode estar usando aqui, por exemplo, ter uma base de documentação que vai ser registrada como um processo, explicando como usar a ferramenta. Então, dentro do processo de onboarding de todos os seus funcionários, você vai compartilhar essa pasta ou esse arquivo em que as pessoas vão conseguir ver como mover atividades no ClickUp, como usar o ClickUp, um tutorial básico de como mexer no ClickUp. Então, esse aqui é um outro exemplo. Processo criativo de produção de conteúdo. Então, você pode ter um framework, não necessariamente algo tão sequencial, mas um framework de ideias para conteúdos. Tudo isso são modelos e formas de organizar processos. E existe uma forma de organizar cada um deles. Se você tiver interesse que eu grave conteúdos explicando como organizar cada um desses modelos de processos e projetos, deixa aqui nos comentários. Processo de contratação. Então, aqui é um esforço repetitivo para manter as coisas acontecendo. Então, pessoal, acredito que ficou bem explicado aqui a diferença entre um projeto e um processo. Se você tiver alguma dúvida, volta aqui na aula, preste bem atenção, porque aqui está bem explicado como você pode entender essa diferença. Beleza? Se você quer entender um pouco mais sobre gestão ou você precisa de uma solução mais personalizada, meu Instagram está aqui na descrição. Você pode entrar em contato comigo lá para a gente trocar uma ideia e eu entender como posso te ajudar. Deixa um like e se inscreve. Valeu, abraço!